Bom, é isso aí, pessoal. Chegamos aqui no acampamento do Jurandir, que foi o primeiro preso político, que nem ele mesmo sabia. Então, mostrar um pouquinho. Ele está aqui ao nosso lado. Daqui a pouco eu vou fazer umas perguntinhas para ele. Tá vendo que aqui a gente está em frente à Lesp, tá? Tem algumas placas lá, alguns dizeres de protesto. Vamos endireitar São Paulo, João Dória impeachment já. Primeiro político com trajetória curta, né? Que eles estão acreditando que o Dória vai cair antes mesmo de chegar no fim aí do seu mandato. Aqui está a ordem em progresso. Essa é a nossa bandeira. Fora, eu adorei essa faixa aqui, viu, Jurandir? Fora Dória, cachorrinho do chinês, né? Direita conservadora contra comunistas e impeachment do Dória já. É bem bacana porque eu já estava aqui dentro já conversando com ele, ele me concedeu não me concedeu as imagens, eu não quis, para proteger mesmo a imagem deles lá dentro. Tem um acampamento com várias pessoas, várias barracas. Eu não quis lá porque ali é o lugar onde eles têm o QG deles, onde eles arrumam as estratégias para... Bom, eu vou deixar o Jurandir falar aqui porque é melhor. Jurandir, me conta um pouquinho a história aí do acampamento, como começou, quem idealizou. Como eu já tinha dito num outro momento, eu sou um dos robozinhos do Bolsonaro na época da campanha. Quando Bolsonaro começou a campanha, ele começou a ser achincalhado por toda a mídia do Brasil e toda a mídia esquerdista do mundo inteiro também. Não tinha ideia qual seria a proporção do que Bolsonaro poderia fazer no país, poderia fazer mundialmente falando, né? Quando nós vimos ele assumir as dificuldades todas, aí as traições que todos nós conhecemos que aconteceu com Bolsonaro, que ele não tinha diálogo com o Centrão, não tinha diálogo com os parlamentares, então ele queria diálogo. Hoje a gente sabe que o diálogo era outra coisa. Consequentemente, né, aquilo começou a incomodar todos os ativistas brasileiros, né, que a gente via o desdém que estava acontecendo e aquelas negociatas que eles queriam fazer, que era o que incomodava todos nós. E aí naquele fatídico dia do hasteamento à bandeira, onde não era para ter câmera nenhuma, não era para ter gravador nenhum, o nosso ilustre general Heleno falou: você tem que dar um foda-se para esse Supremo Tribunal Federal, que lotamos a Paulista no dia 15 de março do ano passado, né? E aí o que aconteceu? Dali para frente o ativismo pegou fogo. As pessoas começaram a acordar para a realidade e nós começamos a encher as ruas. Nós começamos a dar o nosso cheque em branco para o presidente Bolsonaro. Ali nós começamos a somar forças e a direita começou a somar essa força de uma maneira translocada, com muita vaidade, muitos likes, muita gente querendo aparecer, muita gente tirando proveito de quem estava usando de bom coração para poder ganhar dinheiro com a situação que estava envolvendo. O mundo, desde que é mundo, sempre teve alguém sempre querendo levar vantagem. Mas a nossa pátria e o que estava acontecendo, o que estava por trás disso, era o que as pessoas não tinham ideia. Hoje nós estamos num movimento mundial. Na agenda do globalismo, agenda 2020-2030, o globalismo tem a ideia de domínio e implantação do comunismo. Só que entrou no meio do caminho desse pessoal dois nomes, que fez com que eles acelerassem o processo, porque se deixassem esses homens trabalhar, eles iriam até agora... Mas eles vão, eu estou falando de forma afirmativa, fazer uma revolução mundial, que a esquerda nunca mais teria chance de voltar. Entrou Jair Messias Bolsonaro e Donald Trump.
consequentemente, os calcanhares de Aquiles do comunismo. E aí nós entramos na história, e aí entrou em 30 de março, 31 de março, nós estávamos andando e procurando alguma coisa, porque a gente precisava, tinha sede de manifestação. Eu tinha uma empresa com cerca de 40 funcionários, né, de automação industrial. Eu tive que vender patrimônio meu para poder arcar com os custos desses funcionários, e aí eu resolvi me lançar no ativismo com corpo e alma para poder fazer. Mas eu colaborava com o grupo. Eu era simplesmente um colaborador. As coisas foram acontecendo e evoluindo de maneira gradativa, por causa dos conhecimentos e tudo. Então eu ia montando situações, a gente ia discutindo uma coisa e outra, e aí as coisas começaram a acontecer e o acampamento começou a tomar volume. Ali na frente, a gente pode até chegar ali perto daquela árvore ali onde tem a faixa verde e amarela. Vamos lá? Ali naquele lugar foi a nossa primeira fogueira, a nossa primeira conversa em grupo aqui, e tinha cerca de 50 pessoas. Aqui não existia barraca nenhuma e tal, mas tinha junto desta árvore aqui um fogão, né? Uma panelinha de pressão, uma panelinha para fazer um arroz, e nós fizemos nesse lugar aqui, ó, né? Fazer um X aqui. Nós fizemos nesse lugar aqui uma fogueira. E nessa fogueira eu fiz 3 previsões. Até arrepia só de lembrar isso daí. A primeira delas, que nós iríamos empichar o primeiro governador do país. Seria o primeiro impeachment de um governador que nós iríamos promover com o movimento que nós estávamos fazendo, porque já desde o início o desgovernador já mostrou a sua incapacidade administrativa e as suas falcatruas em relação ao governo federal, que era do Bolsonaro, que ele pegou uma carona para se eleger. A segunda coisa que eu falei é que nós estávamos entrando na Terceira Guerra Mundial. Muitos dos que estavam em volta de mim aqui naquele momento falaram assim: pô, isso é loucura, que Terceira Guerra? E essa Terceira Guerra, muitos de vocês que estão assistindo não têm ideia disso, porque vocês imaginam uma Terceira Guerra bélica, onde tem troca de tiros. Aqui nessa guerra tem troca de tiros, tem um monte de gente que está morrendo por isso, morrendo na mão de milícia, que está agindo na mão de bandidos, porque eles estão soltando os bandidos e prendendo dentro de casa o cidadão. E aí veio um vírus, que não é tão novidade assim, né, a respeito desse vírus, porque se não fosse isso, o governador não teria assinado um ano antes, lá na China, um contrato de fornecimento de vacina. Por que ele estaria assinando? Qual o interesse em fornecer uma vacina específica para uma doença que não existia? Dá para começar a anexar essas ideias, concatenar essas ideias? Aí é que faz a diferença. E essa é a Terceira Guerra Mundial, porque é uma guerra tecnológica, é uma guerra biológica e é uma guerra psicológica, aonde eles tiram a personalidade das pessoas, eles criam distanciamento social. E se você pegar o manual de Gramsci, você vai ver que é exatamente isso, a infiltração nos meios de comunicação, cultura. E aí, se você for para o manual de Lenin, você vai ver que é a dominação, através do quê? De uma máscara, calando o cidadão, criando medo. E aí a gente já tem Engels, né, na Segunda Guerra Mundial, que falou exatamente quando perguntaram: mas como é que vocês, com 4, 5, 10 soldados, vocês levavam milhares de judeus para os campos de concentração? É simples da gente entender isso, se a gente analisar a história atual. Ele falou: nós colocávamos medo nas pessoas. E como é que foi o processo de medo em cima dos judeus? Eles colocavam medo nos judeus com soldados alemães disfarçados indo agredir judeus, bater, matar, roubar.
E aí os judeus ficaram com medo. E aí eles ofereceram proteção para esses judeus, mas eles precisavam saber o que os judeus tinham. Eles precisavam mapear esses judeus. E aí eles começaram a chamar os judeus e classificar esses judeus naquilo que eles tinham de propriedades e bens, para poder declarar para eles serem protegidos pelo exército alemão. E eles foram e fizeram isso, mais ou menos igual o que está acontecendo hoje aqui. E numa outra etapa, aí eles começaram a classificar, numerar esses judeus, através do número no braço que os judeus trouxeram, a marca, né? Para poder eles identificarem esses judeus, que era para caso eles morressem, eles saberem de onde eram esses judeus, por causa do que eles já tinham catalogados. Aí o que eles fizeram num outro passo? Prometeram para esses judeus que eles iriam dar proteção. E aí encaminharam esses judeus, expropriando todos os seus bens, os seus patrimônios, colocando eles em trens e levando para os campos de concentração. Porque lá no campo de concentração, que eles não falavam que era campo de concentração, tinha uma fábrica, que os judeus iriam trabalhar nessa fábrica, iriam ter segurança através de cercas, e lá eles iriam ser bem tratados e bem cuidados pelos alemães até que a guerra terminasse. E aí o que acontecia? Eles chegavam lá e sentiam o cheiro de carne queimada, eles sentiam o cheiro de tóxico que era usado, veneno que era usado nas caldeiras onde eles prendiam, nos ambientes onde eles prendiam os judeus, para que eles matassem os judeus. E os caras falavam, mas o que é aquela chaminé lá? Ali é a fábrica que você vai trabalhar, mas você vai ficar nesse alojamento com a sua família. E desembarcavam as famílias nos alojamentos, quando via, já estavam sem liberdade. O que eles estão fazendo historicamente hoje é exatamente isso. Eles estão tirando a nossa liberdade de forma gradativa e você está deixando. Eles estão amordaçando você e você está deixando. Ah, mas existe uma doença. Existe uma doença que foi criada para poder estar usando essa doença contra nós. E existe um marketing em cima dessa doença, agravando o estado dessa doença mentalmente. E você liga a televisão, liga o rádio, você ouve, morreram tantos, morreram tantos, morreram tantos. Se morreu 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, nós temos 2.000, 3.000 leitos vagos de UTI, porque essas pessoas morreram e essa conta não fecha e você não raciocina sobre isso. Na gripe espanhola, quando foi na gripe espanhola, nós tivemos milhares e milhares de mortos, pessoas que morriam, famílias inteiras morriam por causa da gripe espanhola. E o que nós temos hoje? Quantas pessoas morrem? Não tem mais chikungunya, não tem mais dengue, não tem mais AIDS, não tem mais tuberculose, não tem mais câncer, não tem mais AIDS, só morre de Covid. Aqui em São Paulo e em alguns outros estados, mas aqui de São Paulo, através do decreto 24.880, de 20 de março de 2020, o governador assinou um decreto dizendo que qualquer morte, não importa se é um atropelado, um baleado, cardíaco, AIDS, câncer ou qualquer outra doença, vai ser enterrado como Covid. E ele ainda acrescentou um valor que os médicos ganham para poder atestar Covid. Então existe um interesse financeiro dos médicos e muitos médicos chegam a ser até mesmo mercenários, porque atrás dos médicos existe uma indústria farmacêutica. Essa indústria farmacêutica que sempre manipulou as doenças mundo afora para poder vender remédios, essa indústria farmacêutica, o representante médico, muitas vezes você chegou num consultório médico, você chegou numa consultório qualquer médico, dentro do estado, prefeitura, o que os propagandistas vão falar com os médicos, e o médico aceita aquilo como sendo verdade.
O propagandista chega, despeja sobre ele uma gama de informações que aquele remédio é para aquele tipo de doença, e o médico compra aquela informação e ele aceita aquela informação e ele passa a usar aquele medicamento para aquele tipo de sintoma, para aquele tipo de problema. Consequentemente, colocaram na cabeça dos médicos a respeito da gravidade de uma doença que, no cômputo geral, hoje já está sendo desmascarado isso, é menos de 0,03%, 3 centésimos por milhares de pessoas mortas. Mas por que o decreto 24.880 proíbe fazer autópsia? Proíbe fazer, porque na autópsia você descobriria que a pessoa morreu de outras causas e não do Covid. E nós estamos deixando, exatamente como o judeu que aceitou ser catalogado, exatamente como o judeu que aceitou a promessa de ir para a fábrica, e ele foi para a câmara de gás, e ele foi para ser incinerado. É esse o caminho que nós estamos tomando de maneira ardilosa, silenciosa e por nossa omissão. Estamos onde estamos hoje pela nossa omissão do passado, porque nós aceitamos as relativizações de Gramsci sobre a cultura, sobre a arte. Não tenho nada contra homossexuais, mas vou usar isso como exemplo. E a questão do negro, eu tenho descendência negra na minha família, então posso falar isso com propriedade. A questão, se a pessoa quer ser um homossexual, ele tem todo o direito de ser, mas isso não precisa ser esfregado nas nossas caras de maneira arbitrária, de maneira assuntuosa. A divisão de classes é uma forma de enfraquecimento da sociedade para que a sociedade seja dominada pelo poder do ditatorial, dessa cleptocracia que está no alto. E se você não for amigo do rei, meu amigo, você vai ser escravo dessa cleptocracia. Você só tem duas chances de se dar, uma chance de se dar bem, ser amigo do rei. Se não for dessa forma, esquece, você vai ser escravo da cleptocracia. Como os judeus, você vai ser aquele que vai ser mandado para a câmara de gás.